Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Dessa vez eu estou aparecendo aqui, vou precisar comentar algumas coisas com vocês. A partir de agora eu vou gravar somente dessa maneira, tá? Então eu vou aparecer aqui no canto e os slides, inclusive para a gente ter uma interação maior, para vocês conseguirem aí identificar o que eu estou falando, tá? Alguns momentos eu vou mostrar para vocês como fazer os exercícios, tá? Então é legal, achei importante eu aparecer aqui também, tá? E também, lógico, para vocês não ficarem com saudade desse rostinho maravilhoso. Um beijo. Quarentena não é férias, hein? Fique dentro, fique em casa. A gente sabe que esse momento é um momento complicado, mas nós vamos passar juntos por isso, tá? O estudo vai continuar, vocês vão conseguir atingir os sonhos de vocês. Vocês estão até estudando mais, na verdade, né, nesse período. Então, o EAD aqui do Objetivo, ele é muito forte, ele é muito bom. Então, vocês estão aí, vocês não estão desamparados, tá bom? Sempre que tiver uma live também, eu vou informar para vocês. Enfim, a gente vai manter essa comunicação para vocês não ficarem desamparados. Fechou? Então, bora lá. A aula de hoje é bem interessante. Nós vamos falar de fórmulas eletrônicas estruturais, tá? E teoria de repulsão. Beleza? Então, já comecei aqui, já passei o primeiro slide, então vamos lá. Fórmulas estruturais eletrônicas. Primeiramente, vocês têm que entender que estruturais, né, vem de estrutura, muito tranquilo isso, tá? E eletrônica vai ser a demonstração dos elétrons, beleza? Então, bora lá. Para representar uma molécula, deixa eu colocar uma caneta aqui, o primeiro marca-texto, isso. Para representar uma molécula, pode-se usar diversas formas. Então, a primeira é a eletrônica, como eu acabei de falar, que são os elétrons, tá? Quando a gente apresenta as bolinhas com os elétrons. Eu já vou mostrar um esquema para vocês. Estrutural, a estrutura é como se fosse um esqueleto, então você vai colocar pauzinho, tá? Molecular é como se fosse assinatura, tipo CH4. Eu tenho um carbono para 4 hidrogênios, isso é molecular, tá? E geométrica. Geométrica é quando você demonstra onde esse átomo está. Tipo, qual é a forma geométrica que ele está? Qual que é o rearranjo geométrico dele? Tá? Você vai ver que é bem tranquilo, não tem erro. Beleza? Então, bora lá. Bom, primeiramente, se liga aqui numa coisa, que é a fórmula eletrônica. Aqui, eletrônica significa o que, professor? Esse caso, eu coloquei mostrando para vocês que a ligação ela vai acontecer através dos elétrons. Então, por exemplo, o carbono ele tem 4 elétrons na última camada. Então, 1, 2, 3, 4. O hidrogênio tem um só. Um aqui, um aqui, um aqui. Quando eu fizer a ligação, ele vai fazer 4 ligações covalentes, tá? Lembrando que o hidrogênio só faz ligação covalente, tá? Lembra disso, que ele é exceção, beleza? E aí, eu vou respeitar a regra do octeto do carbono, tá? Isso também é chamado de fórmula de Lewis, porque foi Lewis que estudou a primeira vez como a gente representava fórmula eletrônica, beleza? Então, é também conhecido como fórmula de Lewis, tá bom? Beleza. As estruturais. Você viu que é a mesma coisa, só que ao invés de mostrar as bolinhas e circular e tudo mais, eu só coloco o esqueletinho da coisa, né? Eu só coloco o risquinho, só o tracinho. Se tiver uma dupla, você faz tipo, por exemplo, se for CO2, né? O C é o átomo central, a gente já vai explicar o porquê que ele é o átomo central. Eu vou ter 2 ligações para o oxigênio, porque o oxigênio está na família 6, então eu preciso de 2 para ter 8, né? E o carbono tem 4, então ainda precisa de mais um oxigênio, né? Então ele vai fazer isso aqui, mais uma dupla, outro oxigênio, tá? Então esse é o CO2, beleza? Tranquilidade, né? Então essa é estrutural. Agora se eu fosse colocar a eletrônica, a fórmula de Lewis, eu ia fazer a mesma coisa, tá? Só que com os pontinhos do elétron. Entendeu? Então, tipo, eu tenho que demonstrar os pontinhos do elétron, o oxigênio eu tenho que demonstrar e por aí vai, beleza? Então, é importante vocês entenderem que a diferença da estrutural para a eletrônica é simples, né? Bem de boa. Aí eu chego na molecular. Lembra que eu falei que é assinatura? Então, se for CH4, eu tenho um carbono para 4 hidrogênios. É só mostrar CH4. Isso é a fórmula molecular. Tá? É a representação mais simplificada que tem. Né? Ele indica os átomos e sua quantidade. Então, você tem carbono e hidrogênio, tem um carbono para 4 hidrogênios. Né? Então, é isso. A ideia é essa. Tá? Para a gente finalizar, a geométrica. Lembra que eu falei para vocês? O que é geométrica? Ela é uma mistura, na verdade, da eletrônica com a estrutural. Tipo, o que está representando aqui?
aqui eu estou demonstrando como que é a geometria dela. Tá? Aqui tem um ângulo, tudo certinho. A gente vai aprender isso nessa aula ainda, mais para frente. Então aqui tem um ângulo, aqui está mostrando onde que o hidrogênio ele é espacial, ele vai ficar atrás dessa molécula, enfim. É a mesma coisa, só que mostrando exatamente qual que é a geometria, como essa molécula deve ser representada. Então se eu falo de geométrica, eu tenho que saber qual é a geometria dela, beleza? E o que a gente vai aprender hoje, tá bom? Bom, é só isso, né? Nossa primeira parte é só distribuir os elétrons, que vocês já aprenderam, e colocar na nossa apostila para a gente fazer os exercícios. Então vamos lá, ó. Primeiro exercício aqui. Os átomos dos elementos relacionados a seguir estabelecem ligações entre si, tá? Covalentes. Ele já falou que vai compartilhar tudo, beleza. Forneça para cada caso a forma molecular e estrutural e a eletrônica de Lewis das substâncias. Então ele deu todos os números atômicos aqui, tá? Para você distribuir os elétrons. Certo? E ele falou, o que eu quero? Eu quero hidrogênio e boro, cloro e enxofre, quero nitrogênio e iodo. Tá? Então vamos lá. É lógico, se você não souber qual família que esse cara tá, você tem que distribuir. Se você souber, é só lembrar qual família que ele tá, você vai saber quantos elétrons ele tem na última camada. Então vamos lá. Hidrogênio todo mundo sabe que tem um. Tá aqui, ó. Né? Aqui depois de fazer a distribuição. Né? Bromo está na família 7. 7 elétrons na última camada. Cloro, mesma coisa, família 7, 7 elétrons na última camada. Enxofre, 6, 6 elétrons. Nitrogênio, 5, família 5A, 5 elétrons. Iodo, 7, ele é um halogênio, tá? Então, tá aqui 7 elétrons na última camada. Beleza? Mas aí o que eu faço para demonstrar quais formas, né? Eletrônica, estrutural, forma molecular, como é que eu faço isso? Você vem aqui, primeiro hidrogênio e bromo. Hidrogênio, você viu? Tem um elétron na última camada, igual tá aqui. O bromo tem 7, igual tá aqui. O que eu vou fazer então, professor? Eu vou ligar esses dois caras. Tá? Então eu vou fazer uma ligação simples e vai sair essa forma estrutural. Maravilhosa. Não tem segredo. Forma molecular, só tem um H e um Br. Tá? Como o Br tem 7 elétrons, ele só pede um H. Se fosse enxofre, por exemplo, você ia sacar, ó, enxofre ele tem 6 elétrons na última camada, né? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí se ele pedisse aqui hidrogênio e enxofre, por exemplo, você ia ter que colocar um hidrogênio, beleza? Com um elétron aqui, outro hidrogênio, deixa eu colocar aqui do lado, com outro elétron. Só que acontece o seguinte, por que 2 hidrogênios, né? Porque eu tenho 6, eu preciso respeitar a regra do octeto, então eu preciso de 2. 6 mais 2 dá 8. Ó, então ia ficar desse jeito. Nesse caso, essa molécula vai ser H2S, forma molecular. A eletrônica acabei de desenhar aqui, a estrutural seria 2 pauzinhos. Interessante isso, né? Então é só brincar com os elétrons da última camada, tá bom? Aqui enxofre e cloro. Então ele quer que você liga cloro e enxofre. Aí você fala, nossa, e agora? Mesmo, tranquilo, gente. Cloro tem 7 elétrons, tá? Então cada cloro vai precisar de um, tá vendo? Ó? Quando eu pego um com um do enxofre, ó, esse cloro já está perfeito aqui. Esse outro cloro, mesma coisa, peguei lá do enxofre. O enxofre precisava de 2, então perfeito. Ficou um S ali no meio e 2 cloros. Professor, por que o S é o átomo central? Chegou na parte que a gente quer falar. Olha aqui na minha mão, ó. Se eu tiver só 2 átomos, então por exemplo, um ligado ao outro, sempre vai ser linear, né? Sempre vai ser reto, porque só vou ligar aqui um direto. Só que tem um problema. Se eu precisar de mais um ligante, né? Por exemplo, se eu fizer isso aqui. Ué, peraí, professor, e agora? Eu preciso de um átomo central. Se tiver mais do que um ligante, eu preciso de um átomo central. Igual tá aqui. Enxofre, tá? Ele é o central. Professor, como é que você sabe que ele é o central? Tem um enxofre para 2 cloros. É o que tem menor quantidade. Tá? Interessante. Então, o cara que tem menor quantidade, ele é o átomo central. Então, o enxofre é o átomo central, certo? Se ele é o átomo central, ele vai aparecer primeiro na molécula. SCl2, igual está aqui na forma molecular. Um enxofre para 2 cloros. Tranquilo até aí? Nitrogênio e iodo, que é o C, né? Que é o último. Aí você vai rodear o nitrogênio, igual está aqui, com 5 elétrons. Cada iodo com 7, tá? E aí você vai fazer uma ligação de cada. Ó. Pá, uma ligação, iodo, todo iodo feliz. E o nitrogênio feliz também, porque tinha 5, né? 5 mais 3 dá 8. N e 3. N é o central, porque tem um N para 3
e outros. Beleza, gente? Espero que seja, ó, aquele esquema. Fiquei com dúvida, manda mensagem no WhatsApp, tá? Pode mandar a qualquer hora do dia, não tem problema. Não sei se eu consigo responder na mesma hora, mas assim que eu puder eu vou responder. Vamos lá, olha aqui. Esse é o exercício 2. Mesma coisa. Apresentar a forma estrutural dos óxidos. N2O4, aí ele dá os dados. Aqui ele já deu o dado, você não precisa fazer distribuição eletrônica, ele já informou quantos elétrons tem na última camada de nitrogênio, quantos elétrons ele tem na última camada de oxigênio. E aqui ele informou do cloro, porque ele quer o Cl2O7 também. Gente, mesma coisa, vamos lá. Aqui vai entrar ligação dativa. Vocês lembram de ligação dativa? Não pode colocar a mão no olho. Estou colocando agora porque coçou muito, mas as mãos estão limpas. Vamos lá. Ai, meu Deus, eu sou um cara engraçado. Ó, nitrogênio com nitrogênio. Primeiro, o nitrogênio ligando entre si, esses dois caras igual daqui, ó, ele já fica com 6 elétrons, né? Porque eu liguei entre eles, então ele tem 5 na última camada, liguei entre eles, ficou com 6. Faço uma dupla para cada oxigênio aqui. Então, quando eu fiz essa dupla para cada oxigênio, os nitrogênios estão perfeitos. Só que olha uma coisa interessante. Então, eu vou colocar aqui, ó, nitrogênio, só para vocês entenderem. Eu peguei um par de elétron aqui, certo? Um par de elétron e liguei em um oxigênio, certo? Aí eu peguei outro par de elétron e liguei em outro oxigênio. Concorda comigo? Foi isso, né? E aí, além disso, eu fiz uma relação que tem aqui, ligado no outro nitrogênio, certo? Mas o que aconteceu, professor? Acontece que ele não está completo, porque ele tem 5 elétrons na última camada, e ao fazer uma dupla aqui, ó, uma dupla com oxigênio e uma, ele já está perfeito, 5 mais 3 está perfeito. Só que por que não está completo, professor? Porque eu preciso de 4, ó, eu coloquei só 2 oxigênios, e agora? Se sobrou um par de elétrons, gente, eu faço essa ligação dativa. Olha que interessante aqui, ó. Essa é uma ligação dativa. Essa é uma outra ligação dativa. Então é isso. Eu pego... Então, deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês que fica melhor, né? Calma aí. Calma aí. Aí. Borrachinha, 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 borrachinha. Ó, deixa eu mostrar de novo aqui para vocês, para ver se fica melhor o entendimento. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Ele vai ficar com um par de elétrons desemparelhado. Professor, como assim? Porque ao ligar com esse oxigênio aqui, ó, eu vou usar um par de elétrons aqui, certo? E eu vou ligar com esse par aqui de cima. Tá ligado? Ó, tá vendo? Tem um par aqui em cima, eu vou ligar com esse par aqui. Concorda comigo? Beleza, então aqui tá tudo impedido. Aí eu vou colocar outro nitrogênio aqui. Legal. E vou ligar esses dois caras aqui. Só que aqui não sobrou um par? Essa que é a brincadeira. Sobrou um par, eu faço uma dativa. Igual daqui. Sobrou, mas vai acontecer a mesma coisa com o outro nitrogênio. Sobrar um par, vou fazer uma dativa. Beleza, gente? É isso, tá? E aí, essa é a estrutura aqui que tá pra vocês, tá bom? Eu tô aprendendo a apagar melhor agora. Escrever não tá muito bom, mas eu vou melhorar, prometo pra vocês. É mouse, gente, mouse é difícil. Preciso comprar uma mesa digitalizadora. Mas agora tá difícil também, não tô entregando. Mas tá, vamos lá. Então vocês repararam, gente, como funciona? Muito louco, né? O que é o Cl2O7? Mesma coisa, você vai colocar 2 Cls, vai ligar um oxigênio entre eles, tá? Por quê? Porque ele tem 7 elétrons, então só precisa de um. Por que o oxigênio está entre eles? Porque ele tem 6, né? E aí um para cada lado, completou tudo. Só que aí, cada Cl ficou com 3 livres. Tá ligado? 3 pares de elétrons livres. E aí eu consigo fazer 3 dativas em cada um, tá? Então, é exatamente o que está acontecendo aqui. Uma dativa, né? Aqui, 2, 3 dativas. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3 dativas. Fechou, galera linda? É isso? Legal, né? Esse é o exercício 2. Vamos para o 3. Rapidão também. Nossa aula vai ficar muito comprida. E pelo jeito vai, mas não tem problema. O importante é passar tudo para vocês. Aqui é a mesma coisa. Forma estrutural dá os elétrons da última camada, tá, gente? O que acontece aqui? Aqui a diferença vai ser o seguinte, presta atenção. Ele tem o SO4, não tem? Então você vai ter que montar o SO4, é isso aqui, ó. É isso aqui que você tem que montar. O S no meio, que eu já expliquei por quê, que ele só tem menos enxofre do que o oxigênio, tá? Então ele é um átomo central. E aí eu vou fazer 2 duplas,
certo? Com oxigênio. E aí o que acontece? Na verdade é uma dupla, né? Uma dupla, o enxofre com oxigênio. Isso aqui tá representado errado, já era para representar como uma dativa, tá? Mas eu vou melhorar aqui para vocês, então peraí. Tá. Vamos lá, ó. Quer ver? SO4. Então você vai pegar uma dupla normal para o oxigênio, só. O S está completo, você sabe disso, porque ele está em 6 elétrons na última camada, e o O também. Só que acontece o seguinte, não sobrou, o S tem 6. Então não sobrou 3 pares de elétrons desemparelhados. O que você vai fazer? Na verdade sobraram 2 pares de elétrons emparelhados. O que você vai fazer? Você vai completar os outros oxigênios, certo? Beleza. Só que só dá para você completar até SO3. Por quê? Porque, de novo, um S com uma dupla no oxigênio. Beleza. Então vai sobrar só 2 pares, ó, desemparelhados. Se ele vai sobrar só 2 pares, só dá até SO3. Seria mais uma dativa para um O, mais uma dativa para outro O. Aí por isso que eu preciso do Na. Olha que interessante. Professor, por que Na mais? Por que 2 Na? Porque o Na, se você olhar aqui, ele só tem um elétron. Então o Na ele só consegue, presta bem atenção nessa parte aqui, ó. Ele só consegue fazer isso aqui, ó. Mandar um elétron para esse conjunto. Mas ele precisa de 2, porque ficou faltando um oxigênio lá, lembra? Então eu preciso de 2 NAs para ele mandar 2 elétrons para esse conjunto, totalizando isso aqui, ó. Olha que sensacional. Tá? Então Na+, o conjunto aqui dentro, né, o complexo SO4 aqui dentro, esse menos 2 está mostrando que vieram 2 elétrons de fora, que é do Na. Beleza? Vocês vão analisar isso aqui, para a gente não perder muito tempo. O 4 é bem tranquilo também, vocês vão dar uma lida aí, vocês vão ver que é só distribuir os elétrons na última camada, tá? Senão essa aula vai ficar muito comprida. E vamos para a próxima. Vamos lá. A gente vai falar do módulo 8, tá? O módulo 8 é bem tranquilo, é a geometria, e aí eu vou explicar o porquê de tudo isso do módulo 7, tá? Por que esse cara fica no meio, como que é a geometria molecular, bem legal. Então, a primeira coisa, ó, eu deixei essa definição para vocês, linda aí, para vocês sacarem o seguinte, ó. Para que se torne mais fácil a determinação da geometria, que é como os átomos vão ficar, a estrutura, né? Uma molécula deve seguir esses passos que estão aí. Primeiro, você vai contar todos os elétrons de valência, tá bom? Então você vai ver se é íon, se não é, você vai pegar todos os átomos, você vai colocar eles, você vai desenhar esses átomos no seu caderno, e você vai ver quantos elétrons tem de valência em cada um, beleza? Depois você vai determinar o átomo central, olha lá, geralmente o menos eletronegativo, ou seja, o cara que fica na frente, tá? E com maior número de ligações. Então, traduzindo, é o cara que tem menor quantidade. Tá? Então tem um carbono para 4 hidrogênios, tem um carbono para 2 oxigênios, tá ligado? É o cara que tem menor quantidade. E depois contagem do número de elétrons de valência dos átomos ligantes, sempre os ligantes. E depois o cálculo do número de elétrons não ligantes. Então eu tenho que saber ligantes e não ligantes. Professor, traduz isso para mim. Vamos lá. Então vamos lá, gente, ó. CO2. Aqui tem o CO2, tá? Igual tá aqui. O carbono tem 4 elétrons na última camada, por isso que ele está fazendo 2 duplas, né? Uma dupla para o oxigênio do lado esquerdo e uma dupla para o oxigênio do lado direito. E por que ele é linear? Porque está tudo ligado. Professor, como assim? Você vai no átomo central, sempre o átomo central, não importa os outros, tá? Você vai no átomo central e vai ver. Ele não tem 4 elétrons na última camada? Tem, está tudo ocupado. Sobrou algum par de elétrons no carbono? Não. Então, número de par isolado, 0. Sacou? Número de nuvens em volta dele, 2. Aí você vai falar, como assim 2? Uma ligação para o lado esquerdo, uma ligação para o lado direito. Mas professor, uma dupla. Não importa, dupla ou tripla conta como uma nuvem. Então você vai contar nuvens do lado. Do lado do carbono tem 2 nuvens. Uma nuvem para o lado direito e uma nuvem para o lado esquerdo. Tá? Isso é linear. Toda vez que acontecer isso, é linear. Fechou? É isso. Professor, o que mais é linear? Igual está aqui, pode ser que tenha um par isolado, no caso do N2, por exemplo, porque ele tem uma nuvem central, tá? Então, quando ele tem 2 ligantes e um isolado, ele pode ser linear nessa condição, tá? Que é uma condição do nitrogênio, do N2, beleza? E aí, linear vai formar um ângulo de 180 graus. Belezinha? Tranquilo? Vamos para angular. Angular, gente, é assim.
igual eu coloquei no lápis para vocês. Isso aqui tem como ser angular? Não, porque eu só tenho esse átomo de cá ligado nesse átomo, certo? Agora, angular eu já posso ter quando eu tiver 3 átomos. O central mais 2, isso já pode ser angular, não necessariamente vai ser linear, igual lá de cima. Sacaram a ideia? Já pode ser angular. Professor, como que esse cara vai ser angular? Então vamos lá, vamos analisar. Primeiramente, ele pode ser trigonal planar, igual está aqui, pode ser angular e pode ser linear, cada um de um jeito. Primeiramente, se ele tiver 3 pares ligados e nenhum, tá? Igual está aqui, ele vai ser trigonal plana. Então, de novo, 3 ligantes, tá? 3 ligantes e 0 não ligantes, ele vai ser trigonal plana. Como eu sei disso? Olha o enxofre, tá tudo em volta dele, não sobrou nada. Ele tem 3 nuvens em volta, ó. SO3 aqui no caso, né? Aqui tá ligado, aqui tá ligado, aqui tá ligado. Já era, já tá tudo ligado em volta dele. Se tá tudo ligado em volta dele, ele é uma trigonal planar, tá? 3, 1, quando tem isolado, ó, sobrou um isolado aqui, SO2, nesse caso, o que acontece? Jovens, tá vendo a mesma coisa aqui? Só que isso não é um trigonal planar, esse é angular. Professor, por que não é? Porque ao invés de ser uma ligação aqui, ó, no de cima tem 3 ligantes, certo? Esse aqui não são 3 ligantes, eles são 2 ligantes, né? 1, 2 e 1 par isolado. Entendeu a ideia? Então nesse caso, ó, o de caso de cima tinha 0 par isolado, esse cara tem 1 par isolado, quer dizer os elétrons que não foram compartilhados. E nesse último caso tenho 2 pares isolados, tá? Então 1, tá, ligante e 2 pares isolados, totalizando 3 também, igual tá aqui, né? Só que 1 ligante e 2 isolados. Isso aí é linear, tá? Tetraédrico, professor, pode ser 4, tá? 4 no total, lembra? 4 no total, certo? Vamos ver nos pares isolados. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2 ou pode ser 3, igual tá aqui. Se for 0, tetraédrica, 1 piramidal, 2 angular, 3 linear, tá? E aí eu tenho uma proposta para vocês. Vocês vão prestar atenção na minha mão, vocês vão fazer isso na casa de vocês, que aí vocês não vão ter problema com isso. Vamos lá, dois átomos ligados, sempre linear. Se eu tenho 2 átomos, não tem outra coisa, não tem outro jeito a não ser linear. Se eu coloco 3, presta muita atenção. Se não sobrar nada, nenhum elétron desemparelhado no meio, ele é linear, formando um ângulo de 180 graus. Tá vendo aqui? 180 graus. Linear. Exemplo, CO2, igual tá ali em cima. Tá? Carbono, não sobrou nada aqui em cima, linear. Agora, pode ser que sobre um par de elétrons. Esse par de elétrons, quando ele sobra, ele é muito forte. Ele vai empurrar esses 2 ligantes para baixo. Ó. Ele empurrando esses 2 ligantes para baixo, é o exemplo da água. O oxigênio, ele sobrou 2 pares aqui, muito forte para baixo, e aí ele vai formar um ângulo. O ângulo está aqui, ó, 109,5 graus. Então, de 180, ele vai reduzir para 109,5, tá? Isso mostra que o angular... Ele acontece porque sobrou o par de elétrons isolado, beleza? Então, de novo, linear quando não sobra nada. Sobrou 1 ou 2, ele passa a ser angular, tá? Quando tem 3 átomos envolvidos. Agora eu vou colocar 4. Por que 4, professor? Um átomo central mais 3 ligantes, 3 pares ligantes. Um átomo central mais 3 pares ligantes, ó, nós vamos chamar assim, ó, de trigonal planar, 120 graus. Olha ali, BF3, por exemplo. Não sobrou nada, tá? Não sobrou nada. Tá tudo ligado, BF3, trigonal planar. Mas pode sobrar. Esse ligante vai para baixo, ele vai formar uma pirâmide, quando sobrar um par de elétrons aqui em cima. Ó, uma pirâmide. Então, piramidal, quando sobrar um elétron aqui em cima. E para finalizar, mais um ligante, ó, coloco mais um ligante aqui. Tetraédrica. Tetraédrica não é 90 graus, toma cuidado, tetraédrica é 109,5, tá? E isso acontece porque eu tenho um átomo central mais 4 ligantes, certo? Não sobrou nada nela, tetraédrica. Beleza, gente? Falei todas para vocês na ordem, na sequência, e agora vamos ver os exercícios. Para a gente terminar a nossa aula, senão vai ficar muita coisa, muito grande. Olha aqui o nosso exemplo, aqui o primeiro é tranquilo. Baseando-se na teoria da repulsão, tal, assinale a molécula que tem a geometria de uma pirâmide trigonal. Ou seja, né, vai ter uma pirâmide e vai sobrar um par de elétrons, piramidal, certo? Pirâmide trigonal é a mesma coisa que piramidal. Isso aqui já não é
Você já viu que tem 4 ligantes, seria tetraédrica, mas a tetraédrica não pode ter 90 graus, então está errado essa aqui, tá? A B, gente, também não é, porque lembra que tem que ter 4 ligantes para ser aliás, tem que ter 3 ligantes e um não ligante, aqui não sobrou nada, né? Tá vendo? Tá tudo já era. Isso aqui é octaédrica, nossa, muito difícil cair, e tá tudo aqui, tá tudo, não tá sobrando nada no meio também. Olha, essa aqui pode ser, aqui sobrou, ó, o D, mas por que não é? Porque ela só tem 2 ligantes. Isso é angular, tá? 2 ligantes e um sobrou, angular. Aqui, ó, 3 ligantes, sobrou 1. Lembra? Então vai de novo, pega os lápis aí na mão. 3 ligantes. Era para ser trigonal plana, não era? Trigonal plana, mas sobrou. Sobrou ela piramidal. É isso. É isso. Nossa, que linda, que aula linda. Beleza? Tarefinha para vocês da frente 1, módulo 7 e 8. Espero que vocês tenham gostado. 25 minutos, ficou um tempo um pouco maior do que eu esperava. Mas, quem tiver dúvida, volta o vídeo, assiste várias vezes essa questão de mão aí. Manda mensagem que eu vou tirar a dúvida de vocês até a gente voar nesse assunto, que é um assunto muito importante. Beleza, gente? Marca isso aqui no Instagram, tá? Me coloca um arroba. Vou fazer alguma pose agora para vocês printarem e eu aparecer no Instagram de vocês e eu repostar. Um beijo, gente linda, e eu fui.